Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vai para mais uma de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Esther, capítulo 5, versículo 11, que fala assim: Ramã começou a falar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários. E continuou: Além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei no banquete, que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente entenda isso aqui? Ramã foi colocado pelo rei acima dos ministros do reinado, do reino ali. Então, ele estava com o ego dele inflamado. Você pode ver aqui na leitura que ele estava aqui contando de uma maneira como se ele estivesse sobressaindo em cima daquela situação. Então, ele estava à vontade. Entende? Ele estava com o ego trabalhado, inflado. Isso para ele já era um prestígio muito grande. Ok? Porém, o que acontece aqui? Que Deus quer que a gente entenda. Ramã, na história, Ramã era inimigo do povo de Deus. Ramã queria matar Mordecai, porque Mordecai não se curvava ao Ramã. Mordecai era fiel ao Senhor. Então Ramã tinha um ódio mortal de Mordecai. E ele queria acabar com a vida de Mordecai. Porém, aqui na história, nesse contexto aqui da história, a gente pode ver, na hora que a gente está lendo aqui o texto, que Ramã se coloca numa posição ali de que o ego dele está gritando de tão cheio que se encontra. Entende? E ele, se você parar para observar, ele tem tanta certeza de quem ele é e do cargo que ele ocupa e que nada vai acontecer com ele, que ele está começando a baixar guarda, ele está começando meio que se vangloriar em cima da situação ali que ele se encontra. O que Deus quer que a gente entenda isso aqui? Deus trabalha no silêncio. Aqui na história, enquanto Ramã estava se sobressaindo em cima do que ele exercia ali, em cima da função que ele exercia, por trás da história, Deus estava trabalhando. Quando a rainha Esther chamou Ramã para estar no banquete com o rei, para poder participar ali do banquete, onde era ela, o rei e Ramã, que ele se sentiu ali privilegiado por ser quem ele era, Deus já tinha toda uma estratégia montada por trás para ele estar ali. Então Ramã não apareceu no banquete da rainha e do rei por acaso. Deus queria que ele estivesse ali. Entende? Era uma estratégia de Deus. Porque justamente, se Ramã já tinha o ego inflamado, depois desse jantar, desse banquete, que foi feito em prol dos dois, tanto do rei quanto de Ramã, o ego dele explodiu. Entende? O ego dele explodiu. Ficou em êxtase. Porque ele foi convidado pela rainha para estar num banquete com o rei. Então Deus ali já estava todo um trabalhar em Ramã. Isso já fazia parte da estratégia de Deus para destruí-lo. Porque a partir desse banquete aqui que ele estava conversando com a esposa dele sugeriu para Ramã fazer uma forca para Mordecai, para matar Mordecai. Entende? E ele fez essa forca. Porém, quem caiu na forca foi o próprio Ramã. Por quê? Porque Deus trabalha no silêncio. Entende? Deus trabalha no silêncio. Enquanto o seu inimigo está igual um pavão, se mostrando, se abrindo, se evidenciando, com o ego inflamado, em êxtase,
Deus está trabalhando no silêncio para te dar vitória. Então, o que você tem que aprender disso aqui? Que por mais que aos seus olhos não esteja acontecendo nada, por mais que aos seus olhos o cenário esteja do mesmo jeito, saiba você que Deus está trabalhando nos bastidores. Quando Deus silencia, é porque Ele está trabalhando. Então você não tem que se preocupar com nada. Você tem que continuar exercendo a sua fé. Você tem que continuar no posicionamento que Deus te colocou. Deus te colocou na porta, continua na porta. A porta não abre, mas continua na porta, não sai da porta. Entende? Essa porta ela vai abrir, mediante o teu posicionamento também de acreditar e exercer a fé. Então, o seu relacionamento com Deus precisa estar em dia. Precisa buscar a Deus todos os dias. Precisa se dedicar a Ele todos os dias. Para a porta que você tanto espera abrir, seja aberta. Ela vai abrir mediante a você, mediante ao seu sacrifício, mediante ao seu posicionamento, mediante a você acreditar. Enquanto você está acreditando, exercendo a fé, Deus está trabalhando nos bastidores contra o seu inimigo. Deixa o seu inimigo achar que está ganhando. Deixa o seu inimigo achar que está por cima da carne seca. Deixa. Não se deixe influenciar pela situação ou pelos dardos inflamados que ele lança contra a sua vida. Pelas investidas, pelos olhares, pela rejeição, pela forma como ele te trata. O mal não está dentro de você. Você tem relacionamento com Deus, então o que você tem que fazer? Enquanto o seu inimigo te rejeita, te maltrata, te calunia, te difama, e você sabe disso, como que você, conhecedor da palavra, que tem relacionamento com Deus, deve tratar o seu inimigo? Com dignidade e respeito. É uma prova. Deus também está testando o seu coração, para saber como que você trata o outro que não te favorece em nada. Entende? Então, trate o seu inimigo como você gostaria de ser tratado. Porque o mal não está em você, o mal está nele. Entende? Além de você estar tratando o seu inimigo conforme você gostaria de ser tratado, porque o bem está em você, Deus também está testando você para ver como anda o seu coração. Ok? Porém, tem um detalhezinho importante aqui, para não passar desapercebido. Trate o seu inimigo com dignidade e respeito. Porém, esteja em vigilância e seja prudente. Ok? Saiba separar as coisas. Saiba até onde você pode ir. Não conte nada para ninguém. Quer contar alguma coisa, conte para Deus. Principalmente os segredos que você tem com Deus. Principalmente o relacionamento que você tem com Deus. Porque é algo que a gente precisa ter por conhecimento aqui. Tudo que Deus te revela no secreto é para ficar entre você e Ele. A partir do momento que você conta para alguém, você está permitindo que essa pessoa adentre numa relação que não pertence a ela. Porque a relação é entre você e Deus. Ok? E ao mesmo tempo que você conta, que você verbaliza, os espíritos malignos da oposição estão ao seu redor. Ele só sabe o que vai acontecer na sua vida se você verbalizar. Se você não verbalizar, eles não têm como saber na íntegra. Ele sabe que algo está para acontecer. Ele sabe que Deus está trabalhando na sua vida. Porém, ele não sabe na íntegra o que vai acontecer. Então, a partir do momento que você conta para alguém, que você está verbalizando algo para alguém, ou até você mesmo sozinha na sua casa, falando, ok? Quem está ao seu redor, que são os espíritos malignos, eles vão saber o que Deus tem para a sua vida. Então, se, sem eles saberem, eles já dificultam a sua vida, para você não alcançar os planos de Deus para ti,
Eles sabendo, através do quando você conta para alguém ou você verbaliza com você mesmo, ele vai dificultar a sua vida mais ainda. Então aprenda a ficar com a língua dentro da boca. Entende? E conte, se você quer conversar com alguém em prol disso que Deus está te falando, converse com Deus em pensamento. Nem verbalize. Entende? Porque em pensamento está guardado. Em pensamento o inimigo não tem como saber. Só que Deus é onisciente, Ele escuta teu pensamento. Então, converse com Ele, que é uma oração, em pensamento para situações específicas. Que assim, quem está ao seu redor e ao seu derredor, que são as pessoas curiosas, vamos botar dessa forma, que são os espíritos malignos, elas não têm como saber o que você está pensando, e nem como saber da sua intimidade com Deus, porque você está orando em pensamento. Entende? Mas voltando aqui para a palavra, o seu inimigo, ele já é derrotado. Deixa ele achar que ele está por cima. Não se preocupe, não se desgaste com isso. A única coisa que Deus quer que a gente entenda disso aqui é que a gente coloque e deposite a nossa confiança nele. Entende? A gente exerça a nossa fé nessa situação. Porque Ele está trabalhando por nós. Ele está guerreando por nós. A nossa função é acreditar. A nossa função é exercer a fé. A nossa função é buscar em espírito e em verdade. A nossa função é ter relacionamento com o Senhor. Ele está trabalhando. A gente se posiciona e Ele trabalha. E quando a gente age na verdade para com o próximo, independente de quem seja a pessoa, quando a gente age na verdade para com o próximo, a gente está trazendo Deus para perto de nós. Então o que Deus quer que a gente quer disso aqui também? O que Deus quer que a gente faça disso aqui também? Além da gente orar, da gente buscar, da gente priorizar, da gente exercer a fé, Deus quer que você haja na verdade para com aquele que está contra você. Deus quer que você trate com respeito para com aquele que está contra você. Entende? Mais uma vez, o mal não está em você. E a palavra nos pede para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, através da sua vida, por mais investida da oposição que tenha sobre ti, Deus está usando essa situação que você está passando para mostrar para a pessoa que está te atacando quem é Deus na sua vida. E através da sua vida, dessa situação toda, essa pessoa pode vir a ser atingida por Deus. Por que eu falo pode vir? O interesse de Deus é atingir a pessoa, mas não necessariamente a pessoa vai querer. Porque a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher. Então, toda essa situação que você está passando, todo esse cenário desfavorável que você está passando, Deus está usando também para atingir essas vidas que estão vindo contra ti. Entende? Porque todos nós temos direito à salvação. Então, a gente que já conhece e tem relacionamento com Ele, precisamos nos manter no relacionamento com Ele. E a gente não pode se deixar influenciar pela situação que está acontecendo, pelo meio em si, porque somos usados como os instrumentos de Deus o tempo todo para alcançar vidas. Entende, gente? E essa vida também vai ser alcançada por Deus, para poder vir a conhecê-lo e passar pelo processo de cura e libertação como você está passando. Então Deus trabalha no silêncio, ok? Não se apavore, não se preocupe, apenas exerça a sua fé, apenas busque a presença de Deus, apenas continue confiando, orando e jejuando, fazendo a sua parte, porque Deus vai fazer a dele, mediante ao seu posicionamento de confiança, adoração ao Senhor, busque e entrega a Ele. Deus vai agir e vai entregar a vitória nas suas mãos, onde o seu inimigo será derrotado. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.